E vamos agora ao próximo capítulo. Formas de raciocínio. É por meio das inferências que a argumentação progride. Por isso, nós vamos nos apoiar sobre formas de raciocínio, cujos tipos principais são a dedução e a indução. A lógica clássica, ao estudar os diferentes tipos de raciocínio, estava fundada em três axiomas: o da identidade, o da não contradição e o do terceiro excluído. O princípio da identidade é formulado da seguinte maneira: A é A. Isso quer dizer que todo objeto é idêntico a si mesmo, ou seja, há uma identidade total ou parcial entre uma noção e seus caracteres constitutivos, pois um ser é totalmente um conjunto de seus traços distintivos e parcialmente cada um deles. Então, quando se diz o homem é um animal racional, pretende-se aqui denotar que a totalidade dos seres humanos são animais racionais. Por outro lado, quando se diz o homem é um animal, há uma identidade parcial entre os dois termos, uma vez que há outros animais que não são seres humanos. O princípio da não contradição mostra que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A não pode ser simultaneamente também não há. Dessa forma, não se pode dizer que o ser humano é racional e irracional. O princípio do terceiro excluído diz que uma proposição é verdadeira ou falsa, não havendo outra possibilidade. Assim, a afirmação "o ferro é um metal" será verdadeira ou falsa? Agora, é preciso a gente alertar aqui para o fato de que a linguagem humana não funciona segundo os princípios da lógica clássica. Então, esse princípio da não contradição, da identidade, do terceiro excluído, eles não devem ser levados à risca, no que diz respeito ao estudo da linguagem humana. Um bom exemplo é justamente o caso do oxímoro. Oxímoro é uma figura em que se combinam palavras de sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto eles acabam reforçando uma expressão, como por exemplo, um silêncio ensurdecedor. Falando agora sobre a dedução, nós temos aqui um tipo de raciocínio em que se vai do geral ao particular. Aristóteles analisou aqui as condições de validade formal de uma dedução, estudando o silogismo, que era para ele um tipo perfeito de raciocínio dedutivo. O silogismo é um discurso em que, enunciadas algumas coisas, outras seguem necessariamente. Assim, dadas as proposições, todo metal é um bom condutor de eletricidade. O cobre é um metal. Decorre delas necessariamente a conclusão de que o cobre é um bom condutor de eletricidade. Uma proposição é uma sentença que exprime um juízo, em que se atribui um predicado a um sujeito. Por exemplo, todo pássaro é um animal. O silogismo tem três proposições. As duas primeiras são denominadas premissas e a última, a conclusão. Ele opera com três termos: o maior, o médio e o menor. Essas denominações dizem respeito à extensão da palavra, ou seja, à quantidade de elementos a que um vocábulo se pode aplicar. No exemplo utilizado aqui por nós, bom condutor de eletricidade é o termo maior, porque, além dos metais, há outros bons condutores de eletricidade. Metal é o termo médio, porque se aplica a um número de elementos menor do que os que conduzem a eletricidade, e maior do que o cobre. Cobre é o termo menor, porque se refere a um único metal. A proposição que contém um termo maior é chamada premissa maior. Aquela em que está presente o termo menor é denominada premissa menor. A conclusão decorre das premissas. É uma inferência que deve obedecer a regras muito precisas para ser válida. Dentre essas regras, nós podemos aqui destacar algumas. A primeira regra diz que o silogismo só pode ter três termos. Um exemplo aqui, que fere essa primeira regra. Toda gata mia. Minha namorada é uma gata. Logo, minha namorada mia. Repare que
Embora pareça impecável do ponto de vista formal, esse silogismo aqui viola a primeira regra, pois o termo gata é tomada em dois sentidos diferentes: fêmea do gato e mulher muito atraente. E, portanto, nós acabamos tendo aqui um silogismo com 4 termos, ferindo, portanto, essa regra. A segunda regra afirma que nenhum termo pode aplicar-se a mais seres na conclusão do que nas premissas. Exemplo: todas as aves têm penas. As aves são animais. Logo, os animais têm penas. Reparem que esse silogismo desobedece essa regra, pois o termo animais tem uma extensão maior na conclusão do que na premissa, já que nesta premissa nós temos aqui uma classe de animais, enquanto que naquela nós temos a totalidade dos animais. A terceira regra nos traz que na conclusão devem aparecer os termos maior e menor. Veja um exemplo: todos os gatos são mamíferos. Os siameses são gatos. Logo, todos os gatos são siameses. Esse silogismo aqui, ele fere essa terceira regra. O termo médio gato aparece na conclusão. A conclusão correta deveria ter o termo menor e o maior. Os siameses são mamíferos. Outra regra que nós temos revela que não há conclusão possível quando as duas premissas são negativas. Então, se nega aqui que os termos maior e menor estejam relacionados com o médio, então não se pode inferir que eles estejam ou não unidos entre si. Portanto, não se pode tirar uma conclusão afirmativa nem uma negativa. Veja o seguinte silogismo: nenhum ser vivo é pedra. O mármore não é um ser vivo. Logo, o mármore é pedra ou não é pedra. Nós não podemos concluir aqui que nem o mármore é pedra e nem que não é pedra. Em outra regra, nós temos que, se as premissas são afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Todos os leões são animais. Os leões são felinos. Logo, os felinos não são animais. Então, nós temos aqui um silogismo que fere esta regra. As proposições que aparecem nos silogismos podem ser classificadas de acordo com a sua quantidade e com a sua qualidade. No que diz respeito à quantidade, as proposições podem ser universais ou particulares. São universais quando se referem a todos os elementos de um dado conjunto, e particulares quando se reportam a, pelo menos, um elemento de certo conjunto, mas não a todos. No que diz respeito à qualidade, as proposições podem ser afirmativas ou negativas. As afirmativas dizem que algo é de determinada maneira. As negativas dizem que esse algo não é de determinada maneira. A proposição todos os brasileiros são latino-americanos é uma proposição universal afirmativa, pois assevera que todo o conjunto dos brasileiros está incluído na classe dos latino-americanos. Um silogismo tem uma forma que diz respeito à disposição dos termos e à disposição das premissas segundo a quantidade e a qualidade. Chama-se figura do silogismo a forma que concerne ao lugar do termo médio nas premissas. Como o termo médio tende a aparecer nas duas premissas, e em cada uma delas pode ser sujeito ou predicado, nós temos 4 figuras do silogismo. A primeira é aquela em que o termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na menor. Nenhum continente é honesto. Pedro é comerciante. Logo, nenhum comerciante é honesto. Pedro é comerciante. Logo, Pedro não é honesto. Os silogismos podem ser simples ou compostos. Os compostos são formados implícita ou explicitamente de mais de um silogismo. São eles o epiquirema, o sorites e o polissilogismo. O epiquirema, palavra derivada do verbo grego epikeireo, que significa tentar provar, é o silogismo em que se apontam argumentos a uma outra premissa.
Todo homem é moralmente responsável por seus atos, porque é dotado de livre-arbítrio. João é homem, logo, João é moralmente responsável por seus atos. Os sorites, do grego soreites, que quer dizer que acumula, adjetivo formado a partir do substantivo soreia, que significa pilha, monte, montão, é um silogismo em que um elemento do predicado da primeira proposição é retomado como sujeito da segunda e assim sucessivamente, até que na conclusão se une um sujeito da primeira premissa com o predicado da última, ou quando o sujeito da primeira proposição é retomado como predicado da seguinte e assim sucessivamente, até que na conclusão se une um sujeito da última premissa com o predicado da primeira. A Grécia é governada por Atenas. Atenas é governada por mim. Eu sou governado por minha mulher. Minha mulher é governada por meu filho de 10 anos. Logo, a Grécia é governada por uma criança de 10 anos. O polissilogismo, que alguns autores consideram um tipo de sorites, é um encadeamento de vários silogismos, em que a conclusão de um serve de premissa ao seguinte. Tudo que melhora a qualidade de vida é bom. A atividade física melhora a qualidade de vida. Logo, a atividade física é boa. Toda atividade física é boa. Os exercícios aeróbicos são atividade física. Logo, os exercícios aeróbicos são bons. O interesse do estudo do silogismo é que nele mostra-se a validade dos raciocínios dedutivos, independentemente do conteúdo das proposições, desde que seja respeitado o princípio da extensionalidade. Agora nós passamos para a indução. A indução, como mostra Aristóteles, ao contrário da dedução, parte de fatos particulares da experiência para chegar a generalizações. É o modo de raciocínio principal das ciências experimentais, pois permite estabelecer leis a partir de fatos observados. É também um modo de raciocínio presente na vida cotidiana. Possibilita generalizações corretas, mas permite também chegar a generalizações que são a manifestação de preconceitos, pois temos tendência a generalizar no sentido que nos convém, conscientemente ou não, por razões afetivas ou ideológicas. Há dois tipos de indução, que poderíamos chamar completa e amplificante. A completa é aquela que enumera a totalidade dos fenômenos para daí extrair uma lei geral. A segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o sábado e domingo têm 24 horas. A segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o sábado e domingo são os dias da semana. Logo, todos os dias da semana têm 24 horas. Esse tipo de raciocínio empregado para enunciar certos princípios gramaticais não admitem exceção. Esse tipo de indução não apresenta muito interesse, pois a lei geral nada mais é do que aquilo que convém a um conjunto de fatos singulares, e, portanto, ela é de antemão conhecida. O que é de fato interessante é a indução amplificante, em que, a partir de uma amostra de fenômenos, infere-se uma lei geral. Essa é a indução adequada às descobertas, pois é mais ousada, mais produtiva do ponto de vista heurístico. No entanto, ela é suscetível a erros. Do ponto de vista metodológico, a questão mais importante é a representatividade dos fenômenos observados, isso para permitir a generalização. De qualquer forma, a incerteza está sempre presente no método científico experimental, bem como em qualquer argumentação que se baseie na indução. A indução parece ter uma estrutura semelhante à de um silogismo, já que ambos operam com 3 termos e 3 proposições. No entanto, isso é apenas uma aparência. De fato, há uma diferença radical entre o silogismo e uma indução. No silogismo, nós temos aqui 3 termos que têm extensão diferente. O termo maior tem uma extensão maior do que a do médio. O médio tem uma extensão maior do que a do menor. Quando se diz todo homem é mortal, mortal é o termo maior, porque ele se aplica a mais seres do que a totalidade homem, uma vez que os animais não humanos também são mortais. Ao dizer Pedro é bom,
Homem é o médio, porque ele convém a Pedro e a todos os outros homens. Na indução, o termo médio não é uma noção geral, mas uma coleção de casos particulares. Então, na indução nós não vamos ter aqui termo médio, pois o que ocupa o seu lugar é uma enumeração de indivíduos ou partes. Trata-se de estabelecer a identidade de dois termos a um terceiro. Por isso, é um raciocínio sobre verdades inteligíveis, evidentes ou conhecidas por si mesmas. Todos os brasileiros falam português. Maurício é brasileiro. Logo, Maurício fala português. Agora, na indução, parte-se de fatos singulares, conhecidos pela experiência sensível, e estabelece uma conexão entre esses fatos singulares e um conceito universal. Na indução, o que se faz é estatuir uma conveniência de dois conceitos a uma série de indivíduos suficientemente enumerados. Pedro, João, André, Maria, Angélica, Carolina falam português. Pedro, João, André, Maria, Angélica e Carolina são brasileiros. Logo, todos os brasileiros falam português. O princípio aqui que rege a indução é o de identidade, mas formulado da seguinte maneira: o que convém a várias partes suficientemente enumeradas de uma totalidade, convém a esta totalidade. A indução não permite certeza lógica na conclusão. Por isso é preciso que a amostra seja representativa, para que a conclusão tenha força e legitimidade. Então, quando se diz todos os brasileiros falam português, essa conclusão, ela é devida aqui às duas proposições anteriores. No entanto, não há certeza lógica nessa conclusão. Não tem como afirmarmos aqui com certeza absoluta que todos os brasileiros falam português. Isso porque nós estamos nos baseando apenas nos elementos enumerados nas proposições anteriores. De qualquer forma, quanto maior a quantidade de elementos enumerados, mais próximos nós vamos estar desta certeza lógica. Muitas vezes, a observação de uma ocorrência de um fenômeno pode levar a testes para verificar se ele se repete, e assim chegar à enunciação de um princípio. A enumeração insuficiente leva a conclusões falsas. Pedro, Maria, Marcelo, Andréia, Teresa, Francisco têm olhos azuis. Pedro, Maria, Marcelo, Andréia, Teresa, Francisco são brasileiros. Todos os brasileiros têm olhos azuis. Nós partimos agora para a analogia. A analogia é o raciocínio em que, de uma proposição particular, se conclui uma proposição particular somente pela semelhança dos casos referidos. João sarou da dor de cabeça tomando aspirina. Logo, Pedro vai sarar da dor de cabeça tomando aspirina. Evidentemente, a conclusão do raciocínio por analogia está sempre provável. Conforme ele for construído, essa analogia evidenciará uma probabilidade mais ou menos forte. Segundo os lógicos, o raciocínio analógico será forte se os elementos semelhantes forem verdadeiros e relevantes, a quantidade dos elementos semelhantes for expressiva e as diferenças não forem acentuadas. Se a quantidade de elementos comparados for expressiva, a analogia vai ser forte. E se a quantidade de semelhanças não for significativa, temos um sofisma de analogia. Por exemplo, Paulo teve febre alta e estava com meningite. Tomás está com febre alta. Logo, deve estar com meningite. Temos aqui um sofisma de analogia. Pois bem, então nós terminamos aqui os estudos dos principais pontos presentes neste capítulo. Bons estudos a todos e até a próxima.